Mais uma super máquina que a gente vai anunciar hoje, uma Audi Q5. Esse carro 2015, motor 2.0 turbo, roda 018. Esse carro também conta com bastante espaço, bem completo. Uma SQ5, na verdade, é um pouco mais completa. Duas saídas de cano de escape. Conta com teto solar panorâmico. Bancos em couro, tetão que eu já disse aí. Volante multifuncional. Os bancão em couro. Opção elétrica. Navegador, CD e multimídia. Console bem completo. 105 mil quilômetros, acabou de ser revisado completo o carro. Tá aí mais uma oportunidade abaixo dos 100 mil reais um carro importado.